a gente tá falando de coisa que é... Olha, o cara que tá cuidando disso, da Polícia Federal, que não sei o quê, a gente tá falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Tô achando meio lento, vocês não estão achando, não? Parece que o Igor tá falando em câmera lenta. Vou botar em 1.0. É. Vamos dar um passinho pra trás? Por que diabo esse caso tá no Supremo? Por que todo mundo no Brasil tem foro privilegiado, ô Megali? Por que todo mundo tem? É só de ser do interesse dos caras, que assim, tem lá o Rodrigo Bacelar, cara, calma aí, né? Isso aqui é como eles fizeram pra dar um foro privilegiado pra essa porra. Que nem eles fazem movimentos pra dar foro privilegiado pra algumas coisas, como pro Bolsonaro. Né? Não era Bolsonaro ter foro. Ou eu tô maluco. Do ponto de vista. Eu sei que existem interpretações, caralho, mas, porra. A gente sabe que tem um movimento. O STF não é. Não sei se já foi um ente que não é político. Ele é indicação do presidente, né? Então é um ente político. Ele é aprovado pelo Senado. Não deveria ser, mas o teatro se põe dessa forma, né? Isso que o Tramonta tava falando aqui, que, pô, eleição, não sei o quê. Mas é tudo. Lá Eu vi o povo usando que, tipo assim, eu vi alguns comentários da galera. Uai, Igor, só agora que você foi perceber que o Monark tava certo? Só agora você percebeu que o STF é um problema? Brasília é outro planeta, meu irmão. O cara tá preocupado se esse é o ano de eleição, tá ligado? E eu que vou ter que pagar a porra do fundo garantidor de crédito. Eu que vou. Porque o meu banco vai me aumentar a porra da taxa. Meu irmão, tem tanta coisa errada. Porque pra mim o pior. O que tem de pior pra vocês nessa história do banco? Pra mim é o silêncio do Alexandre de Moraes. Mas a gente já fala sobre isso. O pior. O Alexandre de Moraes estava melhor quando estava silencioso, né? O silêncio, quero dizer, porque quando fala a verdade. Irmão, quando resolveu falar, ele fez uma defesa ali corporativista, né? Do que pode, do que não pode ser feito. Isso eu não tenho dúvida. Entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que parecia que ele estava descrevendo ali uma vítima de tortura. Nossa, que vida horrorosa dos ministros do Supremo, que não podem fazer nada, podem fazer quase Ninguém tudo. foi buscar você na sua... Com todo respeito, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ninguém foi te buscar na tua casa, irmão. Ninguém foi lá... Você vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A vida é muito boa, Você Igor. pediu pelo amor de Deus. Você sabe. Você deita... Você pediu pelo amor de Deus pra ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, A vida do ministro, do ministro do Supremo é muito boa. É muito boa. Você não paga nem tua roupa, meu irmão. Todo respeito. Não paga nada. E aí ele desviou do assunto que realmente nos interessava. Carona no jatinho, o contrato firmado com a esposa do Alexandre de mais de 100 milhões de reais, dos quais mais de 3 milhões iam pro bolso dela, com uma empresa que tá sendo investigada e que tá no Supremo Tribunal Federal. Cara, você questionar isso não é um ataque ao Supremo. Na verdade, é uma defesa do Supremo, né? Mas aí a gente vê discursos deploráveis de que esse seria o jogo da extrema-direita. Se alguém tá fazendo algum jogo aqui, são eles. Né? Você entrar num jatinho de um empresário ao lado de um dos advogados do Banco Master, você entrar num iate pra ver um show do Gustavo Lima na Grécia, Gustavo Lima que depois teve seus problemas também com a justiça, você firmar um contrato sendo a esposa de um ministro do STF com um banco que tá todo enrolado no STF, isso é decisão deles, são decisõões pessoais deles, e questioná-los é a nossa função. Podemos esquecer que os irmãos do Toffoli foram sócio de um advogado do JBS no resort. E há uma coincidência no tempo e no espaço que logo depois, por uma coincidência dessa, baseada na questões jurídicas, segundo o ministro, né, foi anulada a multa de 10 bilhões de reais que a JBS ia pagar e esse hotel por ter assumido publicamente que corrompeu. Esse hotel tem potencial para ser um Mar-a-Lago brasileiro, né? Porque tudo passa pelo Itaiaiá. Hotel no interior do Paraná, com vista para uma represa, tudo passa por ali. Eu não sei se vocês leram detalhadamente a história do Itaiaiá. Bairão, você conhece o Itaiaiá, não? Não tive o privilégio de conhecer esse resort aí, mas é tudo muito assustador, né? Lembrando que o nosso grande Bafento investe no Itaiaiá. Isso significa alguma coisa? Não, mas como ele gosta sempre de ficar falando coisas que não tem a ver com os fatos e gosta de inventar os fatos dele, por isso que eu tô citando. Lembro quando a gente estava lá atrás na Band News FM, eu, Megali, o Boixá, que muitas vezes o juiz Sérgio Moro, no auge, né, tava voando, era aquele cara que usava capa de super-herói, né, e ele queria dar entrevista pra gente, queria falar com o Boixá, horário nobre e tudo mais, né, e a gente falava, não, juiz, você não vai falar aqui não, porque o juiz não tem o que falar, né, o juiz tem que estar lá decidindo, vendo o que tá certo, o que tá errado e vamos nessa. Então, tem também muitos holofotes em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não, mas isso aqui é um fato, cara. Ó, o Monark já tinha criticado isso há muito tempo. Tudo bem que o Monark não errou pra caramba nos posicionamentos dele também, em muitas coisas. Naquele negócio lá da live do argentino, que já se provou que
era armado e tudo mais. Mas, mano, o Igor ficou tratando o Monark como doido e tudo mais, e agora agora os caras estão pegando notícias do passado ali em relação ao STF. Então, não, é um absurdo isso, tá? E tudo mais. Pô, eles já podiam ter se manifestado antes. Cara, esse é o negócio, né? Parece que só o MBL sabe se manifestar na hora certa. Tipo, as coisas acontecem, a gente chega, a gente se manifesta. Pô, acontece um negócio, a gente não espera 1, 2 anos pra falar, 4 anos pra falar. O Nicolas só agora descobriu as coisas erradas que estão acontecendo no Brasil. Ainda nem descobriu tudo, né? Pelo jeito, ele só descobriu uma parte só. Pô, é complicado, velho. Se todo mundo se pegasse. Se todo mundo não chegasse e falasse, pô, é errado, é errado. Ah, pô, eu era amigo daquele cara, mas aquele cara virou corrupto. Tá fazendo coisa errada, cometeu crime. Tá comprovado que o cara é um criminoso, é um desonesto, é um ladrão. Mano, acabou, acabou. Entendeu? Você não tem que ficar mais do lado do cara. O cara traiu o que era certo. Mas não, pô. Aí no Brasil, não, mas eu gosto desse cara aqui. Inclusive a história que eu contei agora há pouco, o cara, ele não. Eu cheguei e questionei ele. Eu falei, não, pô, se o Renan tiver envolvido no Banco Master, quero que ele vá preso. Aí eu falei, agora eu falei assim, agora falar a mesma coisa do Flávio. Aí a pessoa foi desconversar, não sei o quê, e não falou. Por que a pessoa não fala a mesma coisa do Flávio? Por quê, meu Deus? Eu não consigo entender, velho. Não faz o menor sentido. É muito complicado. Essa história que não dá pra quem trabalha com imagem e tudo mais, mas todas as sessões ali televisionadas, né? É verdade. Posso fazer uma brincadeira que é ser meu vice? Tem que simplesmente ver se é. E cara, e depois você fica vendo o bolsonarista falando que, ah, não, e o Renan que mandou coraçãozinho pro Alexandre de Moraes no X? Mano, o Bolsonaro na frente do Alexandre de Moraes chamou o cara pra ser vice, velho. Pelo amor de Deus. Lei, não é lei, tá na Constituição, não tá na Constituição. Essa fala que o Megali falava do Alexandre, né? Que tem muito amor e ódio envolvendo Alexandre de Moraes no Brasil, mas com certo coitadismo, né? Que o juiz só pode dar palestra ou ser professor. É isso aí. Um juiz não pode ter empresa. Não pode ter empresa. Seja, e vamos nessa. quem foi né? lá te Se não buscar, quer, não seja irmão? juiz. Tu quer ter É empresa? isso. Pede arrego. Sai do STF, porra. Não faz nenhum sentido, meu irmão. Não faz, porra. Não, mas tem um detalhe, eles podem ter empresa. Assim, Eles só não podem legal. dirigir a empresa. E não sei se é ético também, entendeu? Eu não sei se eu quero como cidadão, que tu tem uma empresa mesmo, entendeu? Não Claro. sei se tu tem que ter uma empresa, Esse tem que é o ver se não tem processo pra caralho aí pra tu julgar. Vai julgar essa porra, meu irmão. Com todo respeito, entendeu? Se tiver insatisfeito, Excelência. Eles julgam os processos quando tem algum familiar dele lá com o escritório mandando processo pro STF. Aí eles julgam, né? Igual, tipo, não teve o escritório de algum familiar, de algum ministro da STF, eu não vou lembrar quem agora, que julgou, tinha lá uma multa que eu acho que a JBS tinha que pagar, alguma coisa, de bilhões. Aí simplesmente anulou a multa e eu sei que o escritório recebeu um negócio de tipo assim, 500 milhões de reais, que era uma multa, sei lá, de 5 bilhões. Aí eles julgam, entendeu? Com todo respeito, Data excelência. máxima, Vênia. Data máxima, Vênia, excelente. Mas sabe o que O cara cospe marimbondo. Com todo respeito. Mas sabe o que eu realmente gostaria? Eu realmente gostaria de entender... Porque assim, por que o Alexandre de Moraes não me fala qual que é a ligação da esposa dele com o Banco Master? Porque se a sociedade civil não confia no Supremo Tribunal... Se eu olho pro Alexandre de Moraes, eu imagino que ele é corrupto. E eu tô falando de grana, porque quando a gente fala de viés político, a gente já entendeu que o STF é político. Ele pode fingir que não é, mas ele é. Não tô falando disso, eu tô falando de muito dinheiro que não era pra ser seu, meu irmão. E que eu que vou pagar. É você que vai pagar. Pai, mas vou te falar, o Igor demorou pra se revoltar também, né? Como tudo no Brasil. Só agora que ele descobriu que tem muito dinheiro que não era pra ser de ministro do STF, que não era pra ser de deputado, de senador, de presidente. Só agora, pô. Só agora que tá se revoltando? Rapaz. Eu sei lá, tem quanto tempo? Vamos pegar... Desde quando o Monark foi expulso... Foi na pandemia, não foi? Que ele foi expulso do Flow? Então tem pelo menos uns 5 anos. Se foi 2021, vai ter 5 anos. Se foi 2020, vai ter 6. Só agora, pô. Só agora que o Igor tá percebendo as coisas. De otário que tu é, entendeu? Porque a gente viu ao longo do tempo esse esquema se construindo, não é? É novidade um pouco mais pra você, Megali? O Banco Master? É.
como esse agente resolvedor e desamarrador e corruptor. O Quando cara... é que... Tipo assim, tá mal o Igor bravão, aí do nada o Igor joga a bomba no Megali, né? É novidade pra você, Megali? O quê? Você jogou a bomba na mão do cara. É a primeira vez que tu ouviu falar de problemas do Banco Master. Já faz uns 2, 3 anos. Não, nesse sentido não é novidade. E aí? Eu não sabia que era tão grande, Exato. mas a acusação já existia, já tinha sido enviada ao Banco Central, já circulava pela imprensa, né? Isso na época de Campos Neto ainda, hein? Uhum. Que, aliás, tá bem na dele também, bem escondidinho também. Também tem muito a explicar. Todo mundo tem muito a explicar nessa É história, o né? mínimo, meu irmão. O Alexandre de Moraes, ele, na minha, com todo respeito, mas pra mim, como a pessoa que você imagina... STF, primeiro cara que pensa é ele. Então, ele sendo no imaginário popular, o avatar da justiça no Brasil, e é assim que ele me parece gostar de ser lembrado, não é um cara que não é midiático, é o contrário disso, ele é um cara que dá dedo pros outros no estádio. Esse cara... Com esse batom na cueca, ele não falar disso com contundência, pra mim é mais do... É obrigação. É mais do que decepcionante ele não fazer essa porra. Porque assim, ninguém foi lá buscar ele. Ninguém foi lá te buscar, irmão. E assim, como é que eu vou confiar que você é honesto? Basta ser honesto? Não. Você tem que parecer honesto. Agora, deixa eu lembrar uma coisa, a partir do coitadismo que estava sendo lembrado aqui pelo Megali, né? Desculpa se eu me passei, viu? Não, faz bem. Os tribunais no Brasil custam 1,6% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nos países emergentes, os tribunais, o sistema da justiça custa 0,5%. Ponto percentual. Eu acho que é isso. Eu queria ver o Igor bravo ali.